Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre algumas dicas e sugestões para você que quer fazer um propósito de jejum, como fazer corretamente. Mas antes disso, quero falar aqui um pouco sobre o Ministério de Jesus, a base do Ministério de Jesus. E antes de começar a falar e entrar também no assunto de jejum, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana UFC. Então, amada igreja, sabe que a base do ministério de Jesus era o ensino. Jesus ele não fazia, ele não veio a esse mundo somente para fazer os milagres. Os milagres ele fazia e ele realizava pelo fato das pessoas de o cercarem, estarem em um momento de sofrimento, em um estado de sofrimento. Então ele aliviava as dores, ele curava as enfermidades, mas Jesus ele não veio aqui somente para fazer os milagres, porque milagres também até os profetas do Antigo Testamento fizeram. Então, amada igreja, a base do ministério de Jesus era o ensino, porque se tem algo que muda a nossa vida é o ensino. Sabe que a educação é algo que é muito caro. A mudança de mentalidade, mudança de paradigmas, uma mudança intrínseca, interna, e não uma mudança externa, né? E aliás, Jesus ele bateu muito nessa tecla sobre a estética, o exterior. Ele não gostava muito desse assunto de aparência, não. Mas uma das coisas mais difíceis, amada igreja, é uma mudança de mente. Sabe que quando Moisés, isso desde o início do mundo, quando Moisés ele enviou aqueles 12 espias, e há uma significância, né? 12 espias, 12 apóstolos, né? Mas quando ele viu aqueles 12 espias para olhar a terra, tem uma frase lá que um vai dizer, né? Éramos como aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E depois, lá na frente, a coisa mais difícil que Moisés encontrou foi a mudança de mentalidade daquele povo que foram tirados do Egito. E a todos os instantes eles queriam, né? E até desejaram voltar para o Egito por conta das cebolas, dos pepinos. E lá na frente, Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, em Mateus no capítulo 5, Jesus ele vai inaugurar o seu ministério após passar pela tentação, pelo deserto, durante 40 dias e 40 noites ele jejuou, e o texto sagrado vai dizer que ele teve fome. Jesus ele vai começar, ele vai inaugurar o seu ministério com o ensino. Ele vai para o Sermão do Monte, que esse sermão é um sermão bastante interessante, viu, irmãs? É sempre muito bom analisar, avaliar esse sermão algumas vezes na nossa vida. É um sermão com uma profundidade muito grande, é um sermão que dá para tirar muitas lições, é um sermão extremamente difícil que requer de mim e de você um padrão de espiritualidade muito elevado. Ali tem muitas pérolas, tem tesouros ali, então você perceba que é um sermão longo, tá? Alguns comentaristas vão dizer que Jesus ele ficou ali alguns dias pregando, ensinando, e o que eu acho interessante é que ele
começou a pregar para os pobres, os desprovidos de recursos materiais, né? Pode ser pobres no sentido de não ter muitos recursos materiais, como também pobres de espírito. As duas formas são muito ruins, né? E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, mas um fato assim muito importante na nossa vida é o saber, o conhecer. O Senhor Deus, ele vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento do funcionamento das coisas, o funcionamento da vida, até o funcionamento de nós mesmos, irmãs, é muito válido. Eu vou tocar aqui em uma tônica, em uma ferida, viu? Por exemplo, casais que têm problemas conjugais, né? Que têm problemas nos seus casamentos. Irmãs, um dos grandes desafios hoje é você lidar com pessoas, é um grande desafio. Você como ter sucesso nas relações interpessoais com as pessoas, em todas as esferas, seja familiares ou de amizades, seja ambientes em todos os círculos, né, de trabalho, onde você trabalha no setor do seu trabalho. Assim, algo que é um desafio muito grande. Quer ver um álbum, por exemplo, entre casamento? Vou falar aqui sobre casamentos, né? Você perceba que se uma pessoa fala assim, olha, vamos fazer aqui uma campanha, vamos fazer um voto, você traz uma oferta e eu vou orar aqui e vai o inimigo, o diabo Satanás vai sair do teu casamento e vai dar tudo certo, irmãs? Pode sim, o casamento, né, está sofrendo uma atuação maligna, pode. Mas, irmãs, muitas das vezes requer uma humildade de nós sentarmos e aprender. Olha como é que dá trabalho. E nós estamos vivendo e nós somos muito imediatistas para ontem. É mais fácil eu fazer uma corrente, não que é válido, irmãs, é válido. Mas sentar para aprender como é que funciona a mente masculina. Como que são as caixas que funcionam a mente masculina? Como que é o pensamento de uma mulher? Vou fazer aqui vou participar de um congresso de casamento. Olha, irmãs, dá trabalho. Você sentar e aprender com um especialista em relacionamento. Irmãs, isso é fundamental. Porque às vezes o que falta ali um relacionamento, somente o que? Alguns ajustes. E na maioria das vezes, irmãs, aquele casamento, aquele relacionamento que já estava ali fadado ao fracasso, às vezes sentar e aprender com quem já sabe, irmãs. Ter paciência. E lá você vai ouvir, vai exercer muito domínio próprio. Ter paciência, ouvir, expor as situações, tirar, né, o apontar de dedo, os julgamentos, deixar o outro falar das suas dúvidas, das suas inquietações, falar como se sente, não ter medo de se expor, né? O respeito, o diálogo, a paciência, a cortesia, a educação, o cuidar-se, o autocuidado, a mulher, né, no caso, fazer o seu devocional, colocar primeiro Deus, depois ela e depois o marido, né? Se ela não for casada, os pais. Porque quando muda essa tríade, essa ordem, irmãs, fica tudo. Então isso dá trabalho, irmãs, isso só vem através do ensino, né? Uma mulher que não está suprida em Deus, que não faz o seu devocional, que não faz a sua meditação, ela vai lançar todas as expectativas no homem. O homem vai se sentir o quê? Sufocado. Vai se sentir sufocado. Tem isso, irmã Raquel, tem. E isso dá trabalho, irmãs. Dá trabalho. Ou então fazer algum discipulado, o homem fazer discipulado com outro casado, né? Participar de homens de honra na sua igreja, fazer cursos. No caso, a mulher, né, fazer mulher única,
Mães, isso dá trabalho. Toda semana ir lá fazer a mentoria, um discipulado, né? Que é um curso Mulher Única. Irmãs, é revolucionário. Então você perceba que toda a nuance do ministério de Jesus foi baseado no ensino, e o ensino ele transforma a nossa vida, né? Tem a parte espiritual, que é a parte de libertação, que aí realmente há uma atuação maligna de espíritos de confusão. Tem, irmã Raquel? Tem. Espíritos de sensualidade, isso aí já é outra coisa. Mas o foco desse vídeo aqui é falar da importância que Jesus ele deu ao ensino, porque o ensino é que vai transformar a nossa vida. O conhecimento das coisas, o funcionamento, por exemplo, eu vou podar uma árvore, eu não posso podar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Preciso pensar e analisar que ferramenta que eu vou usar, qual é a minha finalidade da minha poda, né? Então, assim, e sabedoria é saber aplicar o ensino, o conhecimento de forma correta e precisa. Um dos pilares da sabedoria é o conhecimento, a prudência. Então, irmãs, que Deus ministra aí, né, no seu coração. E eu quero aqui nessa parte agora do vídeo falar sobre, irmãs, e depois você medita lá, né? Mateus capítulo 5, Jesus ele vai começar, né? E Jesus se assentou ensinando, ele vai dizer, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados. Irmãs, é fabuloso, eu vou vir aqui, né, no próximo vídeo, vou falar sobre o que Jesus ele ensinava. Mas nessa parte do vídeo, eu quero aqui falar sobre jejum, que também é um assunto extremamente importante, onde Jesus, né, eu falei aqui, antes dele começar o seu ministério, ele jejuou. E como fazer um jejum, um propósito de jejum corretamente? Primeiro, você tomar a decisão de fazer um jejum, seja por libertação, seja para vencer um vício, seja para vencer a si mesmo, vencer um vício, vencer um relacionamento tóxico. Às vezes você não é casado, você não é casado, você está enrolado com uma pessoa que, ou enrolada com uma pessoa que não quer compromisso com você, não quer te honrar, não quer te levar ao altar perante a sua família, a sociedade, não corresponde às suas expectativas e você está apegado ou apegada intimamente até essa pessoa. Você que não consegue se desvencilhar de algo assim. Você que tem problemas com pornografia, não consegue deixar de ver pornografia. Você que tem problemas de vício, de cigarro, de bebidas. Você que tem uma fraqueza, uma fragilidade, você pode jejuar. As portas estão fechadas. Você pode jejuar para buscar em Deus aonde que está a origem. Porque às vezes, irmãs, as coisas não estão dando certo na nossa vida porque existem pecados ocultos e pecados, às vezes, irmãs, que nós não temos nem ciência que estamos desagradando o coração de Deus. Um pecado que a sua mente, a tua consciência já está cauterizada e ali você não tem a consciência desse pecado. Seja do ego, seja da vaidade, seja de ficar julgando as pessoas, isso é pecado. Mentiras, né? Até mentiras pequenas, isso desagrada, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Achamos que não tem nada a ver, mas tudo isso, irmãs, impede de recebermos as bênçãos de Deus. Então você pode fazer jejum, né? Se precisar de uma porta de emprego, sanar uma dívida, para Deus te revelar naquele jejum, né? Então primeiro você vai decidir e definir. E você vai decidir e definir para o que é que você vai fazer jejum. Eu recomendo que você tenha um caderno, coloque lá. Segunda coisa, você vai colocar os dias que você vai fazer o jejum. Quais são os dias, né?
São 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana? Ou é jejum de um dia, né? Ou é jejum de 21 dias? Como que vai ser esse jejum? E esse jejum, irmãs, eu recomendo, esse propósito de oração e jejum, eu recomendo abstenção de sólidos, abstenção de alimentos sólidos. Você vai se abster de sólidos durante um determinado período de tempo. Você pode fazer de meia-noite até meio-dia. Você que toma o seu remédio para algum tratamento, não deixa de tomar o seu remédio. Você que não está muito acostumada, bebe água, irmã, bebe água, se hidrate. Melhor do que você passar mal aí e ser alvo de escândalo na sua família, parar no hospital. Deus não quer isso, irmãs. Bom senso e equilíbrio. Eu também, ou então você adequa aí um horário, você que não está acostumada, vai aumentando aos pouquinhos. No primeiro faz até 9 horas, no segundo dia 10 horas, no terceiro dia 11 horas. E ali você vai aumentando, né, até ir ao meio-dia ou 1 hora. E se possível, nesse momento, nesse período de tempo, você esteja orando, lendo a palavra do Senhor, louvando, nesse período do jejum, né? E eu recomendo aqui você fazer o jejum. Eu recomendo aqui você fazer o jejum também em um dia que você esteja em casa. Se você ficar sábado e domingo em casa, faça jejum sábado e domingo que você está em casa, que você pode repousar, ficar ali só você e o Senhor. Eu não recomendo, irmãs, pessoas que trabalham, fazem serviço braçal ou não, ficar fazendo jejum, irmãs, eu não recomendo, amada igreja. Fazer serviços pesados, mas aí você avalia, você e Deus, o Espírito Santo, Deus vai te dar uma estratégia, porque só quem sabe da sua necessidade é você. Você que precisa vender uma casa, vender um carro, e você não está encontrando comprador também, você pode jejuar. Você pode fazer jejum desde que isso esteja alinhado e alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não fazer jejum por motivos errados, que Deus não vai aceitar isso. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Então, irmãs, nesse momento, você vai fazer o jejum, vai se abster do sólido durante aquele determinado período de tempo, vai orar antes de começar o jejum, vai orar, vai falar com Deus: Senhor, eu estou começando esse jejum. Aí pega o seu caderno, por causa disso, Senhor, eu quero isso, sendo da tua vontade. O que te impede, Senhor? Me revela, me mostra. Senhor, fala comigo. Ou então, irmãs, você que precisa tomar também uma decisão, eu vou lembrando e vou falando, né? Você que precisa tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Você que está para casar, arrumou uma pessoa, tá noivo, tá noiva, não sabe como é que direito é o caráter da pessoa, peça a Deus, né? Você que é um ministro, um pastor, um ministro, uma ministra de Deus, coloca diante do Senhor, não saia tomando decisões precipitadas. Irmãs, Deus, ele tem poder para te dar livramento. Deus, ele tem esse poder. Às vezes a pessoa ali na tua frente é uma coisa, mas por detrás é outra, passa uma outra imagem. Então é muito importante estar fazendo jejum por esses motivos, viu? Uma doença que você não consegue receber a cura, tem algo de errado, os médicos não descobrem. Então essas foram apenas algumas orientações para que você venha fazer esse propósito de jejum corretamente. O jejum, irmãs, é a abstenção de sólido, comida sólida. Agora, existem propósitos que eu não chamo de jejum. Isso aí já é uma outra coisa, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha edificado
a sua vida, a sua fé, e coloca aqui embaixo, né? Se você já fez algum jejum, se pretende fazer, amém? E as vitórias que você teve. Paz.